Bom dia. Eu queria agradecer o convite de estar aqui nesse encontro com a SBEM. Eu sou endocrinologista da assessoria médica da DASA. E falar de tireoide é um prazer. Na realidade, eu tenho experiência com tireoide desde o meu mestrado, que eu fiz um mestrado em valor de referência de TSH. E, desde então, dentro da DASA, existe um grupo de assessoria médica muito amplo, que engloba a SOEMI, que é do grupo da USP, engloba o grupo do IERJ, com a Rosita, com a Yolanda. Em Fortaleza, além de mim, tem a Lília, que vai falar em seguida. E isso torna muito robusto a discussão em medicina laboratorial pelo grupo da DASA. E o objetivo que me traz aqui, vocês vão ver agora um conceito diferente da brilhante palestra da Cristina, vendo imagens. Aqui nós vamos ver genes, mutações, rearranjos. Ainda bem que vocês tomaram o café, agora vocês estão mais espertos, porque é um tema, na realidade, que precisa de atenção, porque não é muito o nosso dia a dia, né? Falar de mutação nos faz lembrar de quem trabalha em bancada, pesquisa clínica. Não seria, na realidade, o nosso dia a dia, né? Falar de mutação, rearranjos ou painéis que expressam classificação de genes. Mas é um tema muito interessante, que desde 2010 tem surgido muitas publicações, e eu acredito que com esse slide eu torno, na realidade, justificativa essa aula. Gosto muito desse slide, essa foi uma foto que eu mesma bati numa banca de revista, onde o jornaleiro me perguntou, sabendo que eu era médica, se eu não queria levar uma revista sobre tireoide. Eu achei muito interessante, né, porque a tireoide hoje ela está na banca de revista. E se ela está na banca de revista, ela está nos leigos. E os leigos estudam a tireoide, vão no Google e jogam a revista lá no seu consultório e vão fazer inúmeras perguntas. E se uma revista diz que tem 29 receitas pró-tireoide, essa mesma revista diz que se você fizer estudos genéticos, você descobre se você tem mais chance de ter um câncer ou não de tireoide. Aí a revista traz a informação e a gente não vive muito esse dia a dia da revista, pode ser surpreendido com o número de painéis que temos para tireoide, mutações. Então, o tema é muito pertinente, porque nos faz discutir um tema que é aparentemente chato, por vezes, né, porque é mutação, gene, genética, mas que é útil para o nosso dia a dia. As mutações identificadas no câncer de tireoide, elas vêm sendo estudadas desde 1990. Então, em 1990, as primeiras descobertas foram com relação ao RAS e o rearranjo RET-PTC. Os anos passando, em 2000, já tinha uma ampla gama, com RAS, RET-PTC, com PTEN, o PAX8, PIPAR-RG e gama. Em 2005, já a descoberta do BRAF. Então, como o BRAF ele tem a maior representatividade dentro dos carcinomas de tireoide, ele já fez uma correspondência de 70% do conhecimento dos marcadores dos nódulos tireoidianos. Em 2014, praticamente quase fechado o arsenal, em 90% com todos esses marcadores bem reconhecidos, bem estudados e bem desenvolvidos na bancada de pesquisa clínica. Quais seriam as respostas da biologia molecular no câncer de tireoide? Que alterações celulares levam à formação dos tumores, à disseminação de um novo tumor e à agressividade com que se dissemina. Quando se busca usar um marcador tireoidiano, talvez um dos valores mais agregados é entender, eu tenho um paciente, eu vou estudar o marcador e, se eu encontrar esse marcador, eu vou dar uma inferência de uma agressividade. Talvez isso seja o que mais, na realidade, nos atraia quando usamos um marcador tireoidiano. E isso se deve porque a carcinogênese tireoidiana ela se dá através de oncogenes que, ativados, codificam receptores associados à proteína G, a tirosinoquinases ou à proteína nucleares. E esse esquema, que começa com essa ativação do receptor, ele ilustra bem praticamente todos os pontos que podem ser alterados dentro de uma cascata através de mutações pontuais ou de rearranjos
entre os genes que levam à expressão gênica alterada. E isso tem repercussão na proliferação celular, no crescimento, na sobrevivência e na tumorigênese celular, por exemplo, na tumorigênese do carcinoma papilífero de tireoide. Esses oncogenes que codificam receptores associados à proteína G, ligadora do GTP, são principalmente o oncogene do grupo RAS, o KRAS, o NRAS e o KRAS, o HRAS, o NRAS e o KRAS, e 10 a 30% dos carcinomas papilíferos, eles expressam essa mutação no oncogene RAS. E essa mutação é mais comum nos carcinomas foliculares. Isso é de longe, de muito tempo já reconhecido. Ainda que exista KRAS nas células de Hutton, e isso agrega uma maior agressividade nesse tipo de tumor. Quando se fala nesses oncogenes codificados via receptores de tirosinoquinase, chama a atenção o rearranjo RET-PTC. Apesar dele não ser o mais importante, ele seria o mais importante quando se fala dos pacientes que sofreram radiação na infância. Então, essa seria a maior aplicabilidade do rearranjo RET-PTC, porque nos carcinomas papilíferos em geral, ele está presente em 10 a 20%. A variedade mais comum é o RET-PTC1. Nós temos reconhecidos 2 rearranjos, o RET-PTC1 e o RET-PTC3, sendo mais comum no carcinoma papilífero tireoide o RET-PTC1. E alguns estudos relatam que existe uma associação entre tumores classificados como de baixo risco que apresentam metástases em linfonodos cervicais. O terceiro grupo, que seria o dos oncogenes que codificam receptores da tirosinoquinase, ele traz praticamente o oncogene mais reconhecido, que é o oncogene que é o BRAF. O BRAF está presente em 69% dos carcinomas papilíferos de tireoide e exclusivamente neste tipo de carcinoma diferenciado de tireoide. Durante muito tempo, o BRAF foi a vedete do momento. Eu participei, inclusive, de um estudo clínico com o Dr. Renan, onde ele avaliou os marcadores moleculares nos pacientes acromegálicos que tiveram carcinoma papilífero de tireoide. E nesse estudo, nós avaliamos 3 marcadores. A galectina 3, que durante um tempo ficou reconhecida como sendo um marcador de grande valia, mas não se mostrou muito forte a sua correlação com a agressividade. O BRAF e o IGF-1. E, de fato, 70% dos pacientes acromegálicos com carcinoma papilífero de tireoide, eles tinham mais BRAF positivo comparado ao grupo controle, mas isso não se traduziu em uma maior agressividade. O BRAF, ele é o marcador que tem maior incidência no carcinoma papilífero, né? As séries variam entre 30 a 80. No entanto, a prevalência em pacientes com prognóstico ruim não ultrapassa 20%. Então, o BRAF ele deixou de ser visto como aquele marcador que se buscava para dizer, encontrei o BRAF, você tem uma agressividade maior. Acredita-se que são outros marcadores que caminham junto com o BRAF que podem ter essa predição na agressividade. Eu vou mostrar para vocês como o TERT. Os tumores com mutação BRAF podem requerer maior estratificação para ganhar valor prognóstico. E mutações do BRAF, elas são encontradas em até 77% dos pacientes com microcarcinoma que desenvolvem metástase linfonodal. Mas, ainda assim, não há uma recomendação de uma conduta diferenciada de um microcarcinoma, porque o BRAF é positivo. Tá? O BRAF, isoladamente, ele tem um baixo valor preditivo positivo e é limitado para guiar uma conduta terapêutica. Estudos recentes demonstram que a coexistência do BRAF com outras mutações, como da PI3 quinase, o promotor TERT, ou ATP53, que é muito comum no carcinoma anaplásico, seriam mais específicos na predição desses desfechos. Então, a mensagem até então é que existem marcadores moleculares no carcinoma de tireoide que o que sempre discutiu era a importância do BRAF, mas ele hoje não tem valor prognóstico isoladamente. E, praticamente, ele só tem valia quando você vê a coexpressão de outros marcadores que conferem maior agressividade, como o TERT e o TP53. 2/3 dos pacientes que têm carcinoma papilífero têm mutações do gene RET-PTC, um rearranjo, RAS ou BRAF. Existem outros genes, como o P53, o receptor do TSH, e muito mais genes, quanto mais a literatura fala que há mais de 150 genes envolvidos nessa carcinogênese. Mas, na prática clínica, nós fazemos uso desses marcadores? A resposta é não.
nós fazemos muito pouco uso quando não é de estudo clínico, né, da bancada clínica. Quando você não está dentro de um laboratório de pesquisa, como o da Edna Kimura, que fez a nossa pesquisa da acromegalia. Não. Então, a Edna ela tem um grupo de pesquisa muito grande, então usa muita peça, muita parafina, e ela consegue ver mesmo muita mutação, o BRAF, ela estuda o RAS, ela estuda o RET-PTC, o PIPAX. Na prática clínica, não fazemos muito esse tipo de utilização. Então, a gente abordou os marcadores no carcinoma de tireoide. Mas o que vem se discutindo nos últimos anos é o uso desses marcadores nos nódulos de tireoide, através dos aspirados da punção por agulha fina. Então, um exemplo de 2 casos, um paciente de 40 anos, fez uma PAF em 2014, deu uma neoplasia folicular de 5 milímetros, o paciente ficou só em segmento, depois houve um aumento, foi decidido fazer uma nova punção, era um Bethesda 3, uma neoplasia folicular de significado indeterminado. Ele fez um teste de expressão gênica, que se chama AFIRMA, que deu suspeito. Como o teste não foi um teste que conseguiu dizer que era benigno, o paciente teve que ser submetido à lobectomia e era um carcinoma papilífero variante folicular encapsulada, recentemente reclassificada como neoplasia folicular encapsulada com características nucleares papilares. Esse outro paciente, uma mulher de 36 anos, fez uma PAF, o Bethesda 5, e o Bethesda 5 ele já indica uma abordagem cirúrgica. E a aplicação do painel de 7 genes mostrou o BRAF positivo, e o cirurgião ele se conduziu com a tiroidectomia total e encontrou uma carcinoma papilífero variante folicular multifocal. E qual seria a aplicação do teste aqui? Seria guiar o manejo cirúrgico, porque o Bethesda 5 poderia ser conduzido apenas com a lobectomia, de acordo com alguns centros. Nos últimos anos, observou-se progressos significativos no desenvolvimento desses marcadores, amplos painéis de mutação, novos marcadores, sempre tentando guiar a terapêutica, prognóstico, índice de agressividade, e muitas pesquisas têm sido dirigidas para tanto. E é importante lembrar que a frequência de malignidade, ela depende da classificação Bethesda. Esses pacientes do grupo 3 e 4, que são os pacientes da citologia indeterminada, eles correspondem a 20% a 30% das PAFs. E quando você opera esses pacientes, apenas 10% a 40% são malignos. Então, a aplicação desses marcadores se propõe a se evitar cirurgias desnecessárias, a permitir uma escolha do paciente que possa fazer um segmento clínico mais prolongado. Mas, para a gente entender esses testes, a gente tem que voltar para aqueles conceitos, às vezes, meio chato, lá de quando a gente fazia a estatística. Então, é bom relembrar que o teste precisa ser identificado quanto à sua sensibilidade, quer saber se ele é verdadeiramente positivo, sua especificidade, se é verdadeiramente negativo, o seu valor preditivo, que é dentre os resultados positivos, o que são verdadeiramente positivos, e o valor preditivo negativo, dentre os negativos, quantos são verdadeiramente negativos. E o teste ideal ele se propõe a ser de 2 grupos. Ou esse teste vai te indicar a cirurgia, ou esse teste vai te permitir segmento, né? Então, os testes se dividiriam em de malignidade, porque teriam alta sensibilidade e alto valor preditivo positivo, ou de benignidade, com alta sensibilidade e alto valor preditivo negativo, te deixando mais tranquilo em indicar o segmento para esse paciente. E esses testes são divididos em 2 grandes grupos, que se chama testes de Roellin e testes de Rollout. O teste de Roellin, que seria o Mirinform e o TIGGEN, são testes que foram desenvolvidos desde 2009, e esse primeiro painel, que é o painel 7 genes, que se vocês lerem a ata 2015, quando ela se refere ao painel 7 genes, é esse painel, onde ele vê 4 mutações no DNA e 3 marcadores de fusão de translocação do RNA, de genes que a gente conheceu lá no início dos nossos slides, BRAF e RAS, HRAS, NRAS, e os rearranjos também do nosso dia a dia, RET-PTC1, RET-PTC3 e do PIPAX. O TIGGENS, ele é diferente porque ele se propôs a usar um sequenciamento de nova geração, viu mais alterações em mais genes, mas ele se propôs a avaliar apenas a neoplasia de significado indeterminado ou a suspeita de neoplasia folicular. Ele não se permitiu a ser aplicado nos pacientes que tinham suspeita de malignidade. Então, ele teve essa diferença, porque o primeiro painel, que era do Mirinform, ele permitiu que você avaliasse o Bethesda 5.
E o Bethesda 5, ele não entra dentro das citologias indeterminadas. Por quê? Uma vez que é o Bethesda 5, a conduta já é cirúrgica. E qual seria a aplicação desse teste no Bethesda 5? É, de fato, confirmar a malignidade e te dar alguma dica de mudança de plano cirúrgico. Se você obtém um painel que tem marcadores que te remetem a uma agressividade, você pode, naquele momento, optar, em vez de fazer uma lobectomia, fazer uma tiroidectomia total. Então, ele se propõe a te guiar. No entanto, o TICGEN, ele só se presta ao Bethesda 3, ao Bethesda 4. Ele é um teste de confirmação de malignidade e ele deve ser feito numa forma de realmente tornar o paciente mais ciente de que ele realmente precisa se operar. Tá? As aplicações foram ampliando e esse TICGEN ele foi, na realidade, aperfeiçoado, acrescentando 10 microRNAs diferentes, que permitiu com que ele tivesse ainda mais essa capacidade de Rallin. Um outro teste, que é o teste do Tirosec V2, que já é uma versão avançada, que o primeiro era TSEC-V, é um teste que vê alterações do DNA em 14 genes, com mais de 100 mutações, e alterações do RNA através de 42 fusões. Em 2014, quando esse painel foi descrito, ele, como avaliava muitos genes, muitas fusões, ele acreditou-se que ele poderia ser um teste duplo, de Rallin e Rollout. Mas a pessoa meio que forçou isso, né? Porque é difícil um teste agregar uma sensibilidade alta, uma especificidade alta, um preditivo positivo alto e um preditivo negativo alto. Então, ele meio que forçou, e a aplicabilidade do teste se mostrou ao longo do tempo que, na realidade, ele era um teste de rollout. Então, ele poderia ser um teste para quê? Uma vez que o paciente faz a punção, a citologia da indeterminada, e ela aplica esse painel, ele pode ter uma segurança maior de que ele pode ser só acompanhado. A aplicação é útil na definição da extensão cirúrgica, quando você, dentro dessa avaliação do paciente, encontra marcadores de maior agressividade. O teste que mais deu palpitação de discussão, que foi para os congressos, né, desde 2012, depois da publicação do New England, foi o teste que vendeu o AFIRMA, né? O AFIRMA, ele é um teste que usa um painel de classificação da expressão gênica. Como é que o AFIRMA ele foi delineado, ele foi desenhado? Ele é um teste de rollout, então ele tem uma alta sensibilidade, um alto valor preditivo negativo, e a expressão gênica ela é comparada com 167 genes que foram previamente identificados com a assinatura que conferem características benignas ou malignas. E, dentre esses 167 genes, eles separaram 25 genes que não eram muito comuns relacionados à malignidade e separaram o resto dos genes, 100 e poucos genes, 140, com genes relacionados sabidamente à malignidade. Então, ele conseguiu, através dessa expressão, você faz uma punção de agulha fina, ele extrai o DNA e faz uma comparação entre a expressão daquela punção e esse painel de genes sabidamente conhecido com relação ao seu comportamento. E esse AFIRMA ele foi muito discutido, porque quando ele foi apresentado a primeira vez, ele era o melhor teste do mundo. Ele só tinha uma coisa negativa, é que o custo era $4.800. Né? Então, ficou sendo muito discutido por que é que você vai dar um teste molecular que o custo é $4.800, quando a gente converter vai dar ali entre 15 e 16 mil reais, e, a ponto de vista de saúde pública, qual era o valor de ter esse teste agregado. A discussão aconteceu, mas foi ponderado que o risco de uma tiroidectomia, o risco agregado da paratiroidectomia e de um hipopara definitivo, isso contrabalançava, e, segundo a análise de custo dos Estados Unidos, o teste realmente era custo efetivo, mesmo com esse valor agregado tão alto. E o que é interessante é que, quando ele foi publicado, ele realmente tem uma sensibilidade alta, de 90%, um valor preditivo negativo alto, e na época, ele dizia que precisava 2 testes para evitar uma cirurgia. Então, realmente, tinha seu valor. Aí ele foi sendo usado, praticamente fora do Brasil. No Brasil, a demanda é mínima. Até que
houve essa publicação em 2012 do DCM, onde se mostrou que precisava, na realidade, de 4 testes para evitar uma cirurgia. Aí as pessoas ficaram meio com a olheira em pé e ficou, esse negócio já é tão caro e ainda está um pouco duvidoso, né? Então, assim, a gente tem um painel, é um painel realmente interessante, mas o uso nas populações com diferentes prevalências de câncer de tireoide não nos faz ter tanta segurança na indicação dos testes, tá? Apesar da sensibilidade desse teste ser excelente e o valor preditivo negativo ser excelente, a ponto de que, quando esse teste diz que é benigno, esse paciente tem um risco residual de ter um câncer em torno de 6%. Então, na realidade, é um teste interessante. Então, aqui a gente consegue ver o quanto se evoluiu, desde painéis que englobam genes mais importantes, BRAF, RAS, CAS, RET-PTC, o PIPA, até painéis que não são de genes fixos, mas que eles usam fusão, né, marcadores de fusão de RNA, e utilizam painéis de genes com comportamentos bastante conhecidos, que ele compara o seu paciente com aquele comportamento do painel existente. Praticamente é isso que a gente tem. Mas isso tem que ser aplicado a quem? Existe essa recomendação que está no próprio guideline da ATA. Qual é o perfil de candidato que deve ir para esses testes moleculares? Adultos que têm nódulos de tireoide acima de 1 centímetro, com diagnóstico citológico da neoplasia de significado indeterminado na folicular, ou a neoplasia folicular, ou a suspeita de neoplasia folicular. Nos pacientes cujos resultados esperados poderão modificar a decisão e o plano cirúrgico. E quando não realizar esses testes? Diante da confirmação de uma citologia benigna, ou seja, se é um Bethesda 2, não tem indicação de fazer esse teste. Tá? Se é um Bethesda 5 ou 6, não tem indicação de fazer esse teste. Com a ressalva de que no Bethesda 5, a aplicação do painel de 7 genes, que vai ver genes relacionados à agressividade, pode ser que agregue alguma condição para mudança do manejo do plano do cirurgião. Nódulos maiores de que 4 centímetros, não devemos realizar os testes moleculares, porque eles já deveriam ir para a cirurgia. Presença de sintomas compressivos, porque já é uma indicação cirúrgica. Alta suspeita de malignidade baseada nas características clínicas ou ultrassonográficas, também não há necessidade. Então, todo paciente que vai ser submetido à realização de um teste genético, ele precisa ter pleno conhecimento do que aquele teste vai poder entregar para ele, né? Para a gente não criar uma falsa expectativa. Porque o paciente, é difícil, ninguém quer se operar. Tá? Então, você tem um nódulo, ele está bem na categoria indeterminada, que é muito, né, 20% a 30%, e aí você vem vender um painel para ele, ele vai comprar com unhas e dentes esse painel. Só que a gente tem que explicar para ele qual é a expectativa desse painel. Nenhum painel vai garantir 100% que o benigno é benigno. Nenhum painel vai garantir 100% que o maligno é maligno. Tá? Mas o que é que esses painéis se propõem? Eles se propõem garantir naquele que é benigno, que a garantia dele se assemelha à garantia que uma PAF Bethesda 2 dá. Porque uma PAF Bethesda 2, ela também não garante que é 100% benigno. Então, o teste ele tem que se propor, quando ele é excelente, a fazer na benignidade o que um Bethesda 2 entrega. E a fazer na malignidade o que uma peça histológica entrega como maligno. Porque nem toda peça histológica que tem malignidade, 100%, a gente não pode garantir para todas as espécimes que vai ser maligno também. É essencial compreender as características do teste, né? São conceitos chatos, mas que a gente tenta torná-los simples. Um teste que é para confirmar a benignidade, ele tem que ter uma sensibilidade alta e um valor preditivo negativo alto. Um teste que é para excluir, na realidade, para incluir, né, para confirmar a malignidade, ele precisa ter uma especificidade alta e um valor preditivo positivo alto. E considerando a conduta conservadora, para não cirurgia, você precisa de testes de rollout, que descarte que aquilo é maligno, né? E esses testes deveriam ser empregados por Bethesda 3 e 4, sempre utilizando as características clínicas e os ultrassonográficos. E hoje, no mercado, o que se tem é o Afirma e o Tarosec V2, com alta sensibilidade
e alto valor preditivo negativo. Considerando indicação ou manejo da cirurgia, M versus tiroidectomia total, os testes precisariam confirmar a malignidade e te dar informações agregadas através do painel se os genes alterados te conferem agressividade. Eles têm alta especificidade e alto valor preditivo positivo. E seriam empregados por Bethesda 3 e 4, com uma ressalva para o Bethesda 5, no painel de 7 genes, que se propõe a empregar nesse grupo. Os demais painéis, só Bethesda 3 e 4, sempre respeitando características clínicas e ultrassonográficas, né? Sendo os testes o Mirinforme e o TGen-X. Tá? Acho que é o último slide. É um tema, de fato, que não é do nosso dia a dia, mas é muito importante a gente rediscutir. Até porque no nosso consultório pergunta mesmo, né? E a expectativa do paciente é muito grande. Os pacientes que mais abordam a gente com relação a esses testes são médicos que têm nódulo de tireoide, na realidade, né? Porque os médicos vão lá, descobrem o nódulo e ficam com aquela angústia. E, apesar, a primeira vez que eu abordei esse tema foi em 2012, quando a firma chegou para ser vendido, e mesmo os anos passando, a utilização é muito pequena. Então, não permite a experiência. Né? Então, a gente não pode falar em experiência, dizer, no meu serviço eu tenho 200 pessoas. Não tem, porque para você avaliar um nódulo é R$15 mil. Né? Então, assim, R$15.000 tem seu valor, né? E tem, assim, nem todo mundo consegue fazer esse exame por este preço tão acessível. Tá? Obrigada, gente.